Olá, meu nome é Ana Paula Souza, eu sou editora de cultura da revista Carta Capital e a gente também vai começar um programa de entrevistas ligado ao audiovisual aqui no YouTube. E o primeiro convidado é o Rodrigo Teixeira, um dos principais produtores de cinema do Brasil, dono da RT Features, e a RT está comemorando 20 anos. Em primeiro lugar, queria te agradecer por ter vindo aqui à redação com essa sua agenda fácil, né, Rodrigo? Obrigado, Ana. Obrigado à Carta Capital pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Rodrigo, a última vez que a gente se viu foi no começo do ano, no Festival de Tiradentes, e de lá eu lembro que você ia para um festival, José Inácio, depois ia para festivais em que você estava com o filme Roterdã, Berlim, volta, aí tem a mostra da RT na Cinemateca. Qual que é a próxima viagem, tem? Estados Unidos, semana que vem. Aí eu vou ser júri de um festival, que ainda não foi anunciado que eu sou júri. E aí eu espero ir para Cannes em maio. Então eu tenho uma agenda. A minha agenda, dependendo de como for o Festival de Cannes, aí eu vou entrar numa agenda de daqui até março do ano que vem muito corrida. Bom, para as pessoas que do cinema não conhecem os produtores, cabe dizer aqui que o Rodrigo é produtor, por exemplo, do Ainda Estou Aqui. Então o Rodrigo é um produtor ganhador do Oscar. E você, Rodrigo, é um produtor brasileiro. Sua empresa tem sede aqui no Brasil, você produz filmes brasileiros, mas você também é um produtor internacional. Como que você se localiza? Como que você se define em termos de produção? Porque o cinema brasileiro é em si um acontecimento, né? Um meio, então, o cinema brasileiro. Mas você também produz filmes de diretores estrangeiros. Você se vê como um produtor brasileiro internacional? Sempre foi o seu desejo ter esses dois caminhos na sua atividade? O meu desejo inicial nem foi produzir filme no Brasil, foi produzir filme fora do Brasil. Produzir filme no Brasil veio por uma questão de acesso. Era natural para mim, vamos lá, eu vim de uma escola tradicional em São Paulo, eu não vim do meio artístico, a minha família não tinha uma pessoa que trabalhou com arte, ou bem perto de arte. Minha família era uma família de centro-direita, minha família não é uma família de esquerda, eu sou de esquerda, mas minha família não. Minhas irmãs são, a gente é uma geração que mudou completamente o viés político da minha família. Então, minha família é uma família de centro-direita, não tinha ligação nenhuma com arte. Eu sou o oposto de tudo que eles imaginaram para mim num primeiro momento de vida. Eu sou cria do cinema norte-americano. E quando eu era jovem, quando criança, quando eu comecei a entender o que era a televisão, o cinema, e adolescente, o cinema que eu via era o cinema americano. Eu tinha uma influência repleta do cinema americano. Então, assim, eu não fiz faculdade de cinema. Então, nessa primeira fase da minha vida, eu vi todos os filmes que você pode imaginar americanos. Então, eu conhecia diretores de cinema americanos. Você não tinha... Os filmes brasileiros que eu acessava, na época, eram filmes que eu via ou do Trapalhões, que todas as férias eu tinha filmes dos Trapalhões. Os filmes de adulto eu não via, então o Glauber Rocha era longe de mim, até porque quando eu nasci o Glauber viveu 5 anos mais só, desde que eu nasci, então com 5 anos de idade você não vê Glauber Rocha. Os filmes que eu via em televisão eram as pornochanchadas, que passavam 1h da manhã, que nem toda criança e adolescente vinha, que era Dama da Lotação, Rio Babilônia, que eram os filmes que passavam que pareciam meio proibidos, porque tinha liberdade sexual, tinha droga, tinha tudo, então era uma coisa bem fora do padrão de uma criança, mas à meia-noite, se você ficasse acordado e entrasse na Bandeirantes, você assistia esses filmes, entrasse na Manchete, você assistia esses filmes. Então aquilo me aproximava de um cinema, mas quando eu via aquilo e via um filme do Scorsese, ou Amadeus, que eu lembro perfeitamente de ver Amadeus no cinema, eu tinha 8 anos de idade, eu achava a qualidade dos filmes diferentes, tinha uma coisa diferente, assim. Eu não entendia por que era isso, eu não sabia que era roteiro, eu só sabia que eu via um negócio portentoso e vi uma coisa com um problema de som, com um boom aparecendo, eu falava, cara, e aí aquilo não me pegava num primeiro momento. Eu não entendia o que era aquilo, eu não entendia se aquilo era bom ou ruim. Eu, com aquela idade, achava que aquilo era menor. No momento em que eu comecei a querer migrar e trabalhar com cultura, eu pensei, eu vou trabalhar com futebol, que é uma coisa que eu gosto muito, ou eu vou trabalhar com cinema. Migrei para o futebol primeiro, porque o futebol me deu uma oportunidade. Eu trabalhei no mercado financeiro há pouco tempo, montei um projeto de futebol chamado Camisa 13. O Camisa 13 teve até na própria Carta Capital várias matérias
falando do projeto. O projeto foi um sucesso. Na época, acho que o Sócrates ou o Juca Kfouri tinham colunas na Carta isso Capital mesmo. e falavam do meu projeto, acompanharam o meu projeto. O Juca foi padrinho. Sempre com a intenção de sair dali e ir para o cinema. E só que quem me apresentou esse cinema foi um pai de uma amiga minha, que hoje a gente tem uma relação bem mais profunda. E ele tinha financiado filmes brasileiros. Ele tinha financiado o Quarup, tinha financiado o Grande Arte, tinha financiado Terra Estrangeira e tinha acabado de financiar um filme chamado Central do Brasil, que até então estava em pós-produção, que eu não tinha ideia do que era. E aí ali eu comecei a me relacionar com o cinema brasileiro. Foi através do cinema do Walter Salles, através do Central do Brasil, que eu comecei a me relacionar com o cinema brasileiro. Aí eu comecei a descobrir o cinema brasileiro. Do mesmo jeito que o cinema adulto americano, eu começo a me interessar quando eu vejo Bons Companheiros, mas aí eu era mais jovem, tinha 14 anos. Quando eu vejo Bons Companheiros, eu falo, opa, peraí, eu gostei disso aqui. Como é que eu posso fazer? Aí eu comecei a ver todos os filmes que eu podia, até o meu acesso, eu via muito filme, mas aí eu comecei a ver muito mais filme. Eu saí daquela onda de ver Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, que era uma coisa da minha infância, Chuck Norris, Bruce Lee, Highlander, Indiana Jones. Comecei a entender que existia um outro tipo de cinema e fui para um outro lugar. E comecei a me desafiar e comecei a virar um cinéfilo e comecei a entender o que era isso que eu gostava, por que eu gostava disso com aquela idade, por que meu gosto estava se aprimorando, porque eu comecei a gostar de filmes, de cinematografias que eu não conhecia. Mas sempre, o estrangeiro sempre foi uma coisa que me chamou. Se era difícil fazer cinema no Brasil, imagine para um cara que nunca tinha feito nada, imaginar fazer cinema nos Estados Unidos. Só que não me parecia mais difícil. Me parecia que seria mais fácil para mim, porque eu gostava e conhecia. Eu tinha muito mais conhecimento do cinema norte-americano do que do cinema brasileiro. Então parecia muito mais fácil para mim eu fazer o cinema americano do que fazer cinema no Brasil. E na prática, eu fui lutando com isso. As pessoas falavam que eu era sonhador, que eu poderia ser megalomaníaco, porque como é que eu vou querer fazer cinema no exterior e sem nenhum acesso, mal falando inglês. Meu inglês era péssimo, porque eu não estudava inglês quando era moleque, não fui morar fora quando era moleque. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso aí um dia? Isso para mim é muito... Eu percebi que eu tinha que começar a fazer cinema no Brasil, estava me mexendo para fazer cinema no Brasil, ainda com as dificuldades. Um dia eu vi o Cidade de Deus no cinema. E quando eu vi o Cidade de Deus no cinema, me espantou o Cidade de Deus. Porque eu já tinha ficado espantado com o Central do Brasil, mas o Cidade de Deus me deu um espanto muito grande. Quando eu vi o Cidade de Deus, eu falei, opa, a gente consegue fazer uma coisa que seria bom em qualquer lugar do mundo. Essa foi a sensação que eu tive. Falei, este filme em qualquer lugar do mundo é bom. E aí 1 ano depois, 2 anos depois, ele sai com 4 indicações ao Oscar, ou 5 indicações ao Oscar. Aí você entende que, de fato, o que eu tinha visto era uma verdade. Aí eu falei, pô, então, no meu país também dá para se fazer cinema de alto nível. E o Fernando Meirelles e o Walter Salles, naquele momento, eram referências para mim muito importantes. Assim, eles se tornaram para mim referências de cinema como os diretores estrangeiros. Eu olhava para eles com a mesma admiração que eu tinha por grandes diretores de cinema. Aí isso me faz me aproximar do cinema brasileiro. E aí eu começo pelo cinema brasileiro, naturalmente. O sonho de começar pelo cinema americano não foi a verdade. Ele se tornou um apêndice ao que eu estava fazendo. Se bem que um filme que te projetou muito foi um filme internacional, né? Que era o Francis Ha. Sim, mas eu já tinha filmes brasileiros. Eu já tinha 4 filmes no Brasil. Então não é que o meu primeiro filme foi o Francis Ha. O meu primeiro filme de grande projeção foi o Francis Ha. Uhum. Mas eu já tinha filmes no Brasil. Eu tinha O Cheiro do Raul. tinha o Cheiro do Raul, eu tinha o Casamento de Romeu e Julieta, o Heleno, o Abismo Prateado e o Nath Morto. Eu tinha 5 filmes no Brasil e 2 documentários. Então eu tinha 7 filmes quando eu fiz Francis Ha. E Rodrigo, quando você começa a se aproximar do cinema brasileiro, esse cinema que alguns anos antes você, né, pouco sabia que existia, acho que isso é muito natural também Sim. na nossa geração, né? Era um privilégio ter acesso ao cinema brasileiro. Então pessoas comuns não, é isso, sabia que tinha trapalhões, né? Eu lembro que quando eu descobri o cinema brasileiro, já foi por meio da política cinematográfica, que me mandaram fazer uma matéria sobre a criação da Ancine, aqui na Carta. Eu falei, gente, que loucura, essas pessoas todas se mobilizando, e aqueles produtores, o Gustavo Dal, o Barreto, aquilo me espantou. Eu falei, nossa, as pessoas precisam tentar criar lei para fazer filme.
que foi te espantando no cinema brasileiro quando você começou a ter contato com ele, assim? O contato com as pessoas, não só com os Então, filmes. primeiro o que me espantou, a primeira coisa, eu falo isso, assim, eu não fui aceito no cinema de São Paulo, por exemplo. Então eu achei aquilo estranho, porque Como assim não foi eu sou aceito? generoso. Eu tenho defeitos, qualidades como qualquer um, mas eu tenho uma qualidade que eu sei que eu tenho. Essa qualidade que é generosidade. Eu sou generoso. E eu não acho que o cinema paulista foi generoso comigo durante muito tempo. Acho mesmo, acho que é uma coisa que eu não sei, porque eu vim para São Paulo quando eu tinha 6 anos de idade. Eu morei muito mais tempo em São Paulo do que na minha cidade de origem, que é o Rio de Janeiro. Meus laços familiares não estão em São Paulo, passado. Meus laços familiares presente, que são os meus filhos, estão em São Paulo. Mas o meu passado é no Rio de Janeiro e em Portugal. Eu não tenho um passado em São Paulo. Então eu sou a primeira geração da minha família que vem para São Paulo para ficar em São Paulo. Minha mãe optou por deixar a gente logo que meu pai morreu eu era criança. Então minha mãe não quis voltar com a gente para o Rio de Janeiro naquele momento, porque ela gostava da vida que a gente levava em São Paulo, achava que era melhor. Mas ela também não aguentou ficar em São Paulo muito tempo. Quando eu tinha 21 anos, a minha mãe resolveu ir para o Rio de Janeiro e ficou eu e a minha irmã, que é logo abaixo de mim, aqui em São Paulo. E eu não fui aceito. Por quê? Porque eu não fiz faculdade de cinema, porque eu não era filho de ninguém, porque eu não tinha trabalhado numa produtora de publicidade, porque eu não tinha sido assistente de direção, assistente de figurino, assistente de arte. Então eu não pertencia. Quem era esse cara? Eu era um cara que vinha, como eu te falei, de escola de elite tradicional de São Paulo. Normalmente os caras de escola de elite tradicional de São Paulo normalmente não fariam cinema, iriam para Faria Lima, iriam para outras coisas. Eu fui o único da minha turma, da minha geração na escola, que optou pela profissão que eu tenho, para a minha profissão. O mais próximo que eu tive foram amigos que viraram jornalistas, a Júlia do Alíbio e o Guga Chakra. Esses foram os mais, e a minha irmã, que é atriz. Todos os outros foram para profissões que eram mais tradicionais, não o cinema, que de tradicional não tinha nada na época que eu comecei. Mas eu não fui aceito. Aí é engraçado, eu comecei a ser aceito pelo cinema carioca, porque a primeira produtora que me chamou para conversar foi a Videofilmes, porque a segunda produtora que me chamou para conversar foi a LC Barreto, e a terceira produtora que me chamou para conversar foi a Conspiração. Então, no Rio de Janeiro eu fui tratado, e para eles eu era um paulista, que estava indo fazer cinema no Rio de Janeiro. Quando eles entendiam que eu era o carioca, como eu não tinha mais o sotaque, eles meio que falavam assim, você é um carioca fajuto, você já mora em São Paulo há muito tempo. Então, assim, eu senti essa questão com São Paulo. E foi uma coisa que me chocou muito, porque eu tinha uma ligação com a cidade, gostava de viver aqui, gostava da cidade, eu era muito mais apegado à cidade do que eu sou hoje. E a cidade me recebeu bem, mas meus colegas de profissão, e é fato, isso eu certeza, eu não ganhava edital municipal, eu não ganhava edital estadual. Por quê? Porque eles achavam que eu era rico, que eu não era, que eu não precisava de dinheiro, que eu precisava. Então eles me escanteavam. Eu montava um projeto e eu perdia todos os editais. Eu não queria ter uma produtora de cinema, eu queria desenvolver projetos para as outras produtoras. Essa era a minha vontade. Porque desenvolver projeto eu fazia sozinho. Uma produtora eu tinha que ter uma equipe. Eu falei, cara, eu vou desenvolver projetos e vou vender para canais. Eu não tinha, na época a Globo era um monopólio praticamente, então você só tinha que, ou você vendia para a Globo, não existia HBO ainda, não existia, como a gente vê hoje, não existia Netflix, não existia Amazon. Então você tinha Globo, Bandeirantes, SBT, Manchete e Globosat. Era o que você tinha para vender. Manchete virou Rede TV, Bandeirantes tinha uma programação não voltada para o entretenimento, era muito mais de esporte e cultura, mas não de filme, não tinha Band de filmes, o SBT não fazia cinema. Sobrava a Globo, que tinha Globo Filmes, e o Globosat, que às vezes o Multishow fazia alguma coisa, o GNT fazia alguma coisa, mas em documentário, então era muito limitado. Então isso era meio estranho. Aí eu comecei a tentar vender projetos, comecei a desenvolver projetos, vender projetos, até um dia que eu desenvolvi um projeto, o Carinha Ainus eu dirigi, porque eu tinha essa relação, eu já tinha feito, até nesse momento eu já tinha filmado 3 longas-metragens, já tinha feito Casamento de Romeu e Julieta, O Cheiro do Ralo, que foi uma produção que eu de fato produzi, o Casamento de Romeu e Julieta eu sou coprodutor e aprendi fazendo, e tinha feito A Noite Morto, que eu tinha produzido sozinho. Aí eu tinha desenvolvido alguns projetos, um dos projetos que eu tinha desenvolvido era um projeto para o Carinha Ainus, e o roteiro era muito bom. Era uma ideia original minha, que foi roteirizada, o roteiro era muito bom.
Esse roteiro, por uma razão específica, foi traduzido e ele chegou na mão de um cara chamado John Lyons. Foi a primeira reunião de trabalho internacional que eu tive. Foi a primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos, foi com um filme brasileiro. Eu já tinha ido para Sundance com O Cheiro do Ralo, mas este filme do Karim me atravessou fronteira e foi para os Estados Unidos. E o John Lyons me ligou e falou, cara, eu amei esse roteiro, eu estou te dando green light, eu quero fazer esse filme. Só que eu não tinha uma estrutura, então como é que ele ia dar green light para um cara que não tinha uma estrutura, como é que eu ia produzir? Eu tinha que achar um produtor, eu tinha que buscar. Passou uma semana, ele me ligou. Falou, olha, eu gostaria que você fizesse com a O2, porque a O2 tem um contrato com a gente, na Focus, e a gente tem exclusividade a O2 tem exclusividade de primeiro deal com a gente, enfim. Eu levei esse projeto para a Andréa Barata Ribeiro, que leu o projeto, adorou e falou, faço. Só que ela falou, você me dá o projeto, você fica com crédito, e olha aí como é que a gente está fazendo. Eu falei, não, eu quero receber por isso. Eu paguei, eu tive uma ideia, eu trabalhei, eu quero fazer. Ela falou, não. Aí começou uma negociação, a negociação, ao meu ponto de vista, não era vantajosa para mim, eu disse não. Aí o americano me ligou revoltado, falou, como assim você está me dizendo não? Eu estou te dando um dinheiro absurdo para fazer o filme. Eu falei, cara, porque ela me propôs isso, 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 isso. Ele falou, não é possível que ela está te propondo isso. Eu falei, está. Ele falou, está errado, eu não concordo, você está certo. Aí, enfim, passou mais um mês essa negociação, eu descubro que a O2 não tinha mais esse contrato com esse canal. Por alguma razão, não ligada ao meu filme, mas a um outro projeto, eles deixaram de ter essa exclusividade. E aí ali eu falei, cara, quer saber? Eu vou montar uma produtora. Porque se eu ficar nessa de ficar dependendo desses produtores, que são meus parceiros, supostamente meus parceiros de trabalho, comprarem os meus projetos, eu não vou ter vida, minha vida útil vai acabar. Aí eu montei uma estrutura de produção e comecei a produzir meus próprios filmes. Aí o Natimorto foi o primeiro filme que eu me autoproduzi. Outros filmes que eu estava fazendo foram os meus primeiros filmes. Foi só assim, foi por conta disso que eu abri minha produtora. Ô Rodrigo, você também, durante algum tempo, não sei se não usava ou evitava usar a estrutura do financiamento público e tentou muito financiamento privado, outras formas de produzir cinema no Brasil. Passados 20 anos, o que você diria? É possível produzir cinema com dinheiro privado? Cinema independente, longa-metragem para cinema? Eu acho que foi possível. Eu acho que foi super possível. Quando você tinha ainda uma relação com o público que não existe mais hoje. Essa é a primeira coisa, sabe? Não adianta. O público que ia ao cinema em 2006, quando eu fiz O Cheiro do Ralo, era um, e o público que vai no cinema hoje em 2026 é outro, 20 anos depois, assim. A média, você tinha uma média maior de filmes que faziam um público acima de hoje 100 acima de 50 mil coisa. até. Então, assim, você tinha essa média. Então, a minha lógica, eu comecei a fazer com investimento privado porque o meu filme era barato. Porque quando meu filme começou a ficar caro, eu não tinha razão. Porque tanto é que eu parei de pegar dinheiro para cinema brasileiro privado, num determinado momento. Eu comecei a entender que o mercado se voltou para o dinheiro público. Porque eu falei, cara, para o cinema brasileiro, eu estou falando isso antes da pandemia, tá? Por quê? Eu falei, gente, o dinheiro público ele tem um custo financeiro muito mais barato do que o dinheiro privado. Ele tem uma dor de cabeça que o dinheiro privado te dá e o dinheiro público não te dá, a não ser que você não saiba prestar conta. Então, assim, se você prestar conta da maneira correta e usar o dinheiro da maneira correta, você não tem alguém que vai te encher o saco por causa de resultado, porque essa não é a lógica do investimento público brasileiro. Então, assim, por mais que o fundo setorial busque resultado, a lógica, ele não é punitivo se você não der o resultado. Você continua podendo captar. Claro. Então, eu acho que enfim, para tentar esclarecer um pouco o meu pensamento. E aí o que acontece? Eu percebia que meus pares no Brasil levantaram dinheiro e conseguiam fazer filmes que eu não estava mais conseguindo fazer. Aí eu falei, peraí, eu vou entrar na mesma onda deles. E aí eu comecei a usar mais o dinheiro público, porque senão eu não ia fazer cinema no Brasil. A partir de que projetos? Cara, olha, eu fiz 3 filmes que foram muito bem sucedidos no Brasil do ponto de vista de custo. O Alemão, que é o meu projeto financeiramente mais bem sucedido no Brasil. Ele foi pensado e deu certo. O Cheiro do Ralo foi um projeto que deu extremamente certo. Agora eu não me recordo... Tim Maia? Não, Tim Maia não deu certo. Não. Ele quase recuperou o investimento. Ele foi péssimo. Porque o Tim Maia teve uma lógica... As pesquisas de público eram uma pesquisa mais alta que existia e o filme não resistiu à bilheteria.
porque ele tinha 2h20, com isso eu perdi duas sessões de cinema, eu tinha 3, eu tinha que fazer, em vez de 5 sessões, eu fazia 3, então estatisticamente, se eu tivesse 20 minutos a menos, eu ganhava dinheiro, porque o público teria aumentado 20%, se aumentasse 20%, eu empatava meu investimento. Aí ali eu falei, e o Tim Maia já não era um projeto de orçamento tão pequeno, pro padrão do que eu vinha produzindo, ele era um blockbuster, digamos assim. E ali eu falei, cara, isso aqui é um bicho mais complexo de eu mexer no Brasil. Eu acho que eu tenho que continuar fazendo no Brasil filmes de baixo orçamento. Eu saio do Tim Maia e faço Animal Cordial, que custou 10% do que o Tim Maia custou. Então, assim, e acho que teve um resultado de crítica, pelo menos, não foi um resultado de público, mas de crítica, muito acima do que o Tim Maia me deu. Uhum. Mas o Tim Maia também, com uma relação de subprodutos, me acabou gerando um quase empate naquele momento. Mas era um projeto muito superlativo, a gente acreditava que biografias musicais no Brasil davam resultados hiperlativos, não era nem superlativos, era hiperlativo porque a gente vinha de 2 sucessos estrondosos, que era o Cazuza e o Dois Filhos de Francisco. Então todo mundo achava que a gente ia fazer filmes como esse. O Tim Maia não foi esse. O Tim Maia foi o primeiro desses filmes que foi um flop. E aí, a partir do Tim Maia, as pessoas começaram a ficar, mas opa, peraí. Também teve um, antes do Tim Maia, teve 3, na verdade. Teve o Rei do Baião, do Gonzaga. Gonzaga. Também foi um sucesso. O que foi menos sucesso foi o Tim Maia. Ô Rodrigo, você está falando aqui do financiamento, a gente também, né, o mote dessa entrevista são os 20 anos da RT. Pensando no percurso da empresa, você, antes do Ainda Estou Aqui, passou por uma crise na RT que envolve justamente o financiamento, então você foi, não sei se chegou a ser processado, mas Sim. houve ações de Sim. investidores. Sim. Queria que você falasse sobre esse momento, se ele está resolvido, se isso que aconteceu tem a ver um pouco com isso que você estava contando do modelo de financiamento e depois no fim também os filmes não conseguem se pagar? Eu acho que é o seguinte, tem vários fatores. Eu acho que tem fator de a gente não ter uma estrutura 100% organizada do meu lado, porque eu não Da era empresa. banco. Sim, eu acho que isso é uma coisa que eu reconheço. 1, 2, o investidor privado no Brasil, isso em qualquer tipo de investimento. Primeiro, o custo financeiro no Brasil é caríssimo. O investidor privado no Brasil não necessariamente aceita o risco. E cinema é investimento de risco. É quando o risco acontece, ele vem para cima de você, pressiona você para tentar fazer um negócio a favor dele. E se você não faz, eventualmente ele vai te processar, eventualmente ele vai brigar com você, eventualmente se você é uma pessoa pública, e no caso eu era, existe um escrutínio público contra mim, porque é uma forma de me pressionar a ceder o que ele quer. E aí não estou falando que eu fui 100% certo, eu errei também, porque seu processo você não tem só com acerto, você erra também, então eu devo ter errado para ter processo, mas eu também não, eu fui muito julgado e fui muito atacado por coisas, frases foram colocados adjetivos, foram colocadas frases, eu fui quase cancelado, então eu fui muito julgado pelos meus pares. É o que eu te falo da generosidade, eu te falo aberto, eu sou muito generoso. Tem muita gente que me atacou, me pediu ajuda depois e eu ajudei. E aí eu me questionei, por que eu ajudei? Se essa pessoa fez um grupo de WhatsApp para me atacar. Coisa que eu não falo em público, ela sabe. O dia que ela vê essa entrevista, ela sabe quem é. E aí eu ajudei essa pessoa a conseguir o dinheiro que ela precisava. E aí quando eu fui exposto, xingado, escrutinizado, essa pessoa montou um grupo de WhatsApp para falar mal de mim, com pessoas do meio. Então é complexo, assim. Então, assim, obviamente, como eu falei, eu não acertei só, eu também errei. Então, tem pessoas com ponto de vista. Eu nunca entrei a público para ficar entrando nos detalhes dessas coisas, porque são coisas assim. Foram 4 anos muito difíceis. E nesses 4 anos, por 2 vezes, eu falei, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Eu falei, cara, não tem como, é inviável. É uma pressão, assim. Eu descobri que eu sou resiliente por causa desses 4 anos. Porque eu não fui resiliente nos meus 16 anos de companhia, nos meus 15 primeiros anos de companhia. Eu fui resiliente nesses 4 anos de 20 a 24. Ali eu fui resiliente. Ali não tem nenhuma outra coisa para dizer como é que eu cheguei aqui hoje, como é que eu estou comemorando 20 anos. Obviamente, eu estou comemorando 20 anos porque eu tive muita gente que me abraçou e muita gente que me carregou para estar aqui. E está me carregando e me ajudando a me reestruturar. Eu estou no meio da reestruturação, vencendo dia a dia os problemas, ainda tem alguns, mas o grosso, o problema grande está mais equacionado.
Agora tem outros. Você resolve um aqui, aparece um aqui. Então você está resolvendo. Acho que ainda precisa de mais um tempinho. Já, quem sabe, a gente está com tudo resolvido. Mas ainda não está. Só que, graças a Deus, eu recebi um apoio, uma rede de apoio que permite que eu trabalhe, que eu mostre o meu trabalho, que me dê estrutura para que eu faça o que eu sei fazer de melhor, que é empacotar, criar e botar meus projetos no mundo, e ter uma estrutura mais profissionalizada nessa parte de gestão, que não é a minha, eu não sou o melhor gestor, eu estou aprendendo a ser melhor, mas num determinado momento eu não consegui executar todas as funções. Então eu comecei a aprender, e essa foi uma entrevista que eu dei, inclusive, na Folha de São Paulo, ano passado, depois do Oscar, porque eu não aguentava mais o julgamento. Eu falei, então quer me conversar comigo? Eu me exponho, pode vir. E o que mudou, Rodrigo, na RT e na sua forma de produzir depois desses problemas todos? Eu quero dinheiro institucional. Eu não quero dinheiro de pessoa física. Porque a pessoa física não está preparada para investir no cinema, no Brasil. Eu lembro de você falar há muitos anos uma coisa muito curiosa, né? Que aqui no Brasil, como a taxa de juros é muito alta, não tem por que você colocar dinheiro num filme que é um dinheiro de risco. Se você colocar o dinheiro numa renda fixa, já... Os Estados Unidos, eles te estimulam a investir em cinema porque a taxa de juros é baixa. E tem um mercado mais profissionalizado, os caras entendem risco. No Brasil, então... eu acho que entende risco. Só que eu acho que o dinheiro institucional é melhor. O dinheiro institucional é o dinheiro da Ancine, o dinheiro fomento direto e fomento indireto. Fomento direto e indireto, mas fundo, não é pessoa física. Porque eu acho que é difícil você competir com o resultado de um banco. Como é que eu vou competir com o Itaú? Como é que eu vou competir com o Bradesco? Eu estou falando do indivíduo pessoa física. Agora, um dinheiro institucional eu posso ter resultado. Aí eu não sei se eu acho um mau investimento. Só que é tudo risco-retorno. Eu tenho que fazer um filme de baixo orçamento, o mercado brasileiro... O que é um filme? Qual que é o limite de um orçamento de um filme brasileiro para ele ser viável? Assim, o que você acha? É difícil, porque você pode ter um filme de 15 milhões que vira viável se ele fizer um público absurdo. E depende muito das formas de financiamento. Mas quando você fala baixo, o que é um orçamento baixo? Cara, eu acho que o orçamento baixo é 2 milhões de reais. 2? 2. Isso aqui você vai perguntar para 90% dos produtores se eles conseguem fazer filme com 2 milhões de reais. Não sou eu que vou dizer isso. O mercado, se o mercado não discutir. A gente discute muita coisa que tem que ser discutida, tá? A gente discute cota de tela, tem que ser discutida. A gente discute a lei do VOD, tem que ser discutida. A gente discute o papel da Ancine, tem que ser discutido. A gente discute o papel do Ministério da Cultura, tem que ser discutido, da Secretaria do Audiovisual, tem que ser discutido. A gente não discute orçamento de cinema. Isso eu acho um erro, porque um dia vai ficar inviável. Então essas discussões, elas são complexas. O que eu acho só é que o cinema no Brasil é uma atividade cara. E se a gente continuar não levando o público ao cinema e não tem um pensamento de orçamento, uma coisa vai acabar com a outra. Tá. E a falta de público não vai justificar você ter orçamento. Porque como é que você vai bangar esse filme? Ou senão, você vai acabar com o cinema, que é a atividade nossa primordial, que é o que eu gosto. Eu quero ver filme em sala de cinema, eu quero pagar, e você vai prestar serviço para a plataforma. Tudo bem. Aí se você for prestar serviço para a plataforma, o mercado vai encolher, vai ficar desse tamanho. Quem vai conseguir prestar serviço para a plataforma? As maiores produtoras que têm estrutura e aquelas que conseguem ter um preço que a plataforma se interessa a pagar. Se a gente não tomar cuidado com o orçamento de cinema no Brasil, isso vai acontecer, gente. Não tem, é estatístico e é financeiro. Não vai funcionar. É uma discussão que a gente não quer ter. Óbvio, a gente precisa de fomento. Fomento é necessário. Sem fomento, isso tudo que eu estou falando para você também não acontece. Então você tem que ter fomento de desenvolvimento. E você tinha um fomento de desenvolvimento com os núcleos criativos que não existem mais. Você tinha que ter previsibilidade de fomento, onde você sabe que no ano você tem 6 ou 7 editais, eles são na mesma data, eles acontecem, eles distribuem. Hoje você não tem previsibilidade. Cada ano o edital fala que vai sair, os números são superlativos, esses editais não acontecem. E aí eles atrasam, e aí o dinheiro não chega. Aí, ano eleitoral, a gente sabe como é que é ano eleitoral. Isso é o último interesse no ano eleitoral. Então, a gente tem 3 anos líquidos e 1 ano de briga que a gente não consegue aprovar nada. A gente está dentro do ano de briga que a gente não consegue aprovar nada. O que a gente teve esse ano? Um filme brasileiro com 4 indicações ao Oscar. A gente deveria olhar para isso. O que a gente teve o ano passado? Um filme brasileiro com 3 indicações ao Oscar e levando um Oscar. Ou seja, a gente teve 7 indicações ao Oscar dentro de 2 filmes e um técnico brasileiro sendo indicado por fora no outro filme. Então a gente teve 8 indicações ao Oscar em 2 anos e um prêmio
que a gente vai fazer agora? Agora, Rodrigo, tanto o Ainda Estou Aqui, do qual você é produtor, quanto o Agente Secreto, não são filmes de baixo orçamento, né? Não são filmes de baixo orçamento, são filmes, mas aí eu acho que tem uma coisa que eu coloco. O Walter Salles e o Kleber Mendonça suportam orçamentos desse tamanho? Suportam. Porque eles têm mercado no mundo. E o mercado deles não é só o Brasil. Todos tiveram coproduções internacionais eles têm mercado mundial. importantes. Se você é um cara que tem um mercado restrito ao Brasil, que precisa ser descoberto fora do Brasil, você tem que ter um orçamento compatível. Não adianta você querer comparar o Walter Salles e o Kleber Mendonça por orçamento. É uma comparação que está errada. O Walter ele faz por merecer qualquer orçamento que ele tem, e o orçamento do Walter ele é dolarizável num primeiro momento. Porque o cara faz filme desde quando? Desde 1991. Ele faz sucesso no cinema desde 1999. O Kleber construiu, eu falei isso e repito, o Kleber é fruto das políticas públicas. E é um cara que tem uma construção de carreira que deveria ser estudada. Se alguém aqui no Brasil precisa ser estudado, é o Kleber Mendonça. Porque ele tem uma construção de carreira que eu nunca vi na minha carreira. É impecável. Ele não errou uma. Ele foi fazendo assim, 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 assim e assim. E ele chegou lá. E assim, você quer estudar? Fácil. Olha o que o Kleber Mendonça fez. Vê se você consegue tirar benefício do que ele fez. Ele fez curtas-metragens, ele faz um primeiro longa menor, financiado com fomento público, com coprodução internacional, o longa viaja. Aí ele vai e faz um segundo longa maior, com coprodução internacional. Com fomento público, entra no Festival de Cannes na competição. Segundo longa. Aí faz um terceiro longa de um gênero super complicado, ficção científica, com coprodução internacional, já de um orçamento um pouco maior, com o público. Ele chega na competição de Cannes, ganha um prêmio. Aí tem uma pandemia, ele está desenvolvendo o seu próximo projeto. Aí o que ele faz? Faz um documentário. O documentário dele entra na programação de Cannes. Enquanto ele está fazendo isso, ele está desenvolvendo um projeto que ele fala, vou chamar o Wagner Moura para fazer meu papel principal, porque é um ator compatível com ele, que é um ator de peso, talvez hoje, em consideração, o maior ator brasileiro em termos de prestígio, tem uma Palma de Ouro e um Globo de Ouro e uma indicação para o Oscar, a gente não tem um outro ator com esse mesmo currículo. Mas é um cara que atrai prestígio para o filme do Kleber, além de talento. Os dois se unem, fazem o filme, saem com 4 prêmios em Cannes no ano passado. 4, não foram 2. Foram 4. Ganham Globo de Ouro, Critics Award e tem 4 Independent Spirit Awards e tem 4 indicações para o Oscar. Então, assim, quando eu falo de construção, o Kleber é a construção de carreira pura. Então, assim, se alguém olhar esse trajeto, tentar entender como esse trajeto foi feito, eu brinco, o Recife é a Coreia brasileira. Para mim, é a Coreia brasileira, não tem como. O que Pernambuco fez? Por que a gente não olha para Pernambuco, entende o que foi o fomento público em Pernambuco, entende o que foi... Porque o que está acontecendo em Pernambuco não é só o Kleber Mendonça, a quantidade de nomes, de talentos pernambucanos que estão saindo para fazer cinema superlativo. Por que Pernambuco está fazendo isso e outros estados, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, não estão repetindo o que Pernambuco faz? Alguma coisa tem ali, a gente não pensa nisso, a gente não divulga isso, a gente não apresenta isso, entendeu? O Kleber Mendonça é o que eu te falei, é a referência para mim. O que tem no estado de Pernambuco e o que é a carreira do Kleber? É para se estudar, é para se criar referência. E estou falando isso assim com muita tranquilidade, porque é fato. Tem uma discussão que está forte agora, né, nesse começo de ano no cinema brasileiro, que é a do público, porque todo começo de ano sai a lista dos espectadores e não é nova essa falta de público, mas parece que agora as pessoas estão se sentindo impelidas a falar sobre isso, né? Então, mais de 200 longas-metragens lançados nos cinemas e muitos filmes que foram vistos por menos de 5.000 pessoas. Na lista tem filme que foi visto por 8, 5. Isso é muito triste, né? Vamos lembrar que o problema do público do cinema não é exclusivamente brasileiro, né? Sim. A gente tem uma queda real, Sim. o próprio cinema norte-americano e os cinemas nacionais. Isso posto, qual é a sua visão dessa crise do público na sala para ver filme brasileiro,
mesmo a gente tendo um Ainda Estou Aqui, que conseguiu um número inacreditável de espectadores, né? Acho que mesmo para vocês, Sim. acho que 5 milhões ninguém estava esperando, né? 6 milhões quase 6 milhões e meio ninguém esperava. Então vocês tiveram essa experiência, e se tinha uma expectativa, as pessoas de alguma forma voltaram um pouco, mas ainda assim o público é muito pequeno e super localizado. Qual que é a sua leitura desse quadro? Cara, é difícil, porque é uma coisa que se tem uma coisa que eu tenho pensado de um ano para cá, é nisso. Porque eu vivi o Ainda Estou Aqui e falei, cara, como é que eu faço para viver essa experiência em outros filmes? Como é que eu consigo reproduzir isso em filmes que eu tô fazendo? Aí, assim, quando o Agente Secreto sai e tem um público alto, ou quando o filme do Gabriel Mascaro sai e tem um público alto, eles são da mesma distribuidora, não é à toa que eles estão no mesmo lugar. Então ali alguém está mostrando que sabe fazer esse trabalho, que é a Vitrine. Não estou fazendo propaganda, meu filme não foi distribuído pela Vitrine, o Ainda Estou Aqui foi distribuído pela Sony. Então, assim, são duas coisas distintas. Isso é uma coisa. 2, eu acho, isso é uma coisa minha, que o cinema é uma coisa que eu acho, eu não tenho um estudo, não tenho uma informação. Eu acho que, assim, talvez o cinema hoje, o público do cinema, ele está fora do cinema, porque o cinema ele está ostensivo em termos de público. Você entra num shopping de luxo, primeiro você não sabe se é dia ou noite mais, você perde a noção da realidade. Se você dá às 4 da tarde, você não vê o sol. Então você não está com conexão direta com a rua. Você está num ambiente fechado, com ar-condicionado, com muitas pessoas andando, diversos interesses. Uma coisa que você vê um cinema que não tem mais aquela estrutura onde você chegava e você tinha um trailer, você tinha uma coisa convidativa. Hoje é tudo meio eletrônico, você vai fazendo, é tudo meio sozinho, você entra e faz, e entra numa sala de cinema. As curadorias não são curadorias que te chamam para ver esses filmes. Você está vendo muitos filmes repetidos, que a sensação que você tem que o que está passando no cinema já está passando na sua casa, porque você não consegue saber qual a temporalidade disso. Então você, quando vê esse filme A Governanta ou a Empregada, não sei como é o nome do filme, da Sydney Sweeney, eu quando vi aquilo, eu que trabalho com cinema, eu não sabia se aquilo era um anúncio de sala de cinema ou se o filme estava passando na plataforma. Eu mesmo não estava entendendo o que era aquilo. Então, assim, se eu que trabalho com cinema estou confuso na comunicação, imagine o cara que está de fora. Você ir para o cinema assistir um filme num shopping center ostensivo custa uma fortuna. Uma fortuna. Você vai pagar estacionamento, você vai pagar um combo a R$150 ou a R$100. Quando você paga R$50, você tem uma assinatura da Netflix. Sendo que você tem uma programação de não sei quantos mil filmes à sua disposição, a hora que você quiser. Então você tá competindo com uma coisa que cada vez mais está mais difícil você convidar uma pessoa para sair de casa e ir no cinema. Então você tem que fazer um negócio especial. E aí eu estou falando tudo isso porque eu fui fazer um trabalho em Nova York e fiquei 2 meses na cidade de Nova York e reparei que esses cinemas de repertório, que é o Metrograph, que é o Film Forum, que são algumas salas de cinema, o que eles propõem a vocês? Propõem uma experiência. A experiência é o quê? Eles mesclam filmes novos com filmes antigos de repertório. Então fica um ambiente que você fica com um bando de gente circulando e você tem uma sensação de pertencimento, que você pertence àquele lugar. Você sai do cinema e conversa com alguém sobre isso. É como se tivesse em mostras contínuas de cinema, que não é como se você tivesse indo ver uma coisa isolada e volta para casa. Esse espectador existe. Mas também lá eu fui ver vários filmes que não estavam cheias as sessões. Vários, com arenas maiores, porque as arenas americanas continuam com várias cadeiras. Não são essas arenas que você diminui e agora é uma cadeira que você deita e dorme, se você quiser. Você descansa 2 horas no ar-condicionado num dia quente e volta para a rua. Você não tem, assim. Então, assim, o que eu senti é que tinha uma experiência mais legal de ver esse cinema. E o que eu descubro, que eu vejo é que em cidades universitárias, onde você tem universidade, se você tiver cinema de rua ou uma programação intensa, você vai de novo começar a formar um público que vai ver filme. Você vai começar a formar um público que vai continuar frequentando o cinema. E a gente não está fazendo isso. Então a gente tem uma competição complexa, preço, e tem uma competição muito ingrata, que é a plataforma R$50 com uma programação que você pode ficar, se você quiser, não... A minha mãe, acho que desde que a minha mãe começou a acessar Globoplay e Netflix, a minha mãe não vai no cinema. E minha mãe era uma frequentadora de sala de cinema. Tem uma história, né, que o preço, ele é também percepção. E hoje,
além de ser, ok, é caro de fato, mas a percepção de que é caro é enorme, né? A sensação de que aquilo é muito caro e a sensação, por exemplo, de quanto é o ingresso do futebol ou do show é outra sensação. Outra né? sensação. E é uma experiência ao vivo, aberta, muito mais coisa, imprevisível. Não é uma coisa que você sabe que tem começo, meio e fim. O show é uma sensação imprevisível. O cara pode estar rouco no dia, pode cair uma coisa, você pode conhecer alguém que você não está imaginando, sua vida pode mudar. O futebol, você não sabe o resultado do jogo antes. Cinema é previsível. Rodrigo, antes da gente encerrar, queria rapidinho falar de um projeto seu, que é um filme dirigido pelo Brian De Palma. Queria saber como que esse projeto chegou em você, ou como você chegou nesse projeto. E também entender, Rodrigo, por que esse filme vai ser rodado, parte dele em Portugal, e aí você fala, poxa, se é em Portugal, não podia ser no Brasil? Vamos lá. Esse filme chegou para mim há muito tempo atrás. Por incrível que pareça, eu recebo um e-mail do Brian De Palma em 2016 ou 2017. Eu achei que era um trote de algum amigo meu, me dizendo que quem tinha dado meu contato era o Noah. Aí, assim, dizendo que quem tinha dado o contato era o Noah Baumbach. Que vale a pena dizer que é diretor do o Francis Ha e do Francis Mistress America, que é um filme que eu tinha feito. Me pareceu ser um pouquinho menos trote, mas mesmo assim ainda fiquei na dúvida. E me pedindo um Skype, na época era Skype, para fazer um Skype com ele, porque ele queria me apresentar um projeto. Isso eu estou falando de 2017. E a gente fez um Skype. E ao fazer o Skype, eu vi que era ele. E ele me apresentou um projeto, contando como é que ele queria fazer. Eu falei, cara, vou tentar trazer o filme para a América do Sul. Ele topou, ia fazer no Uruguai, começamos a desenvolver o projeto para fazer no Uruguai. Eu fiz um casting masculino muito rápido, o Wagner Moura na época topou fazer o papel principal, mas eu não conseguia fazer a personagem feminina, porque o roteiro tinha questões, porque a mulher sofria violência e tal. E eu entendo tudo isso. E aí, ao não fazer isso, a gente teve muitas questões. E aí o filme começou a ficar inviável. E aí entrou a pandemia, a gente parou. O filme foi descartado. Esquece. Nunca mais falamos desse filme. O ano passado eu estou fazendo um longa-metragem. E numa conversa de bastidores desse longa que eu estou fazendo, o Glaxo, que é um longa argentino, assim, a gente falou de De Palma. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar atrás desse projeto, vou ver se ele está disponível, eu vou fazer esse filme. E aí eu voltei. No que eu voltei, eu vi que se eu fosse fazer esse filme no Brasil ia ser inviável. E aí eu tentei, eu falei, vamos fazer uma pesquisa de locação no Brasil e em Portugal. Vamos entender. Os orçamentos eram muito parelhos, para ser transparentes, bem parelhos. Só que em Portugal eu tinha algumas coisas. Primeiro eu tinha uma questão de segurança que o Brasil não tem, não oferece. Então Portugal oferece uma segurança para um homem de 84 anos que o Brasil não dá. O custo de segurança para o Brian De Palma no Brasil é um, o custo de segurança para o Brian De Palma no Portugal é outro. Você tem uma facilidade de fechar ruas e de não ter esse movimento, essa loucura. O Brasil como país, São Paulo e Rio de Janeiro, são metrópoles que perto de Lisboa e do Porto, ou Lisboa e o Porto parecem cidades menores do interior. Vai ser filmado em Lisboa. Vai filmado em Lisboa e no Porto. Eu não conseguia, eu tentei a autorização de uma área pública em São Paulo que o Brian De Palma tinha gostado muito. Só que a cena que eu precisava, que é uma cena importante, tem um tiro. Eu não podia filmar tiro nessa área. Eu tinha uma coisa similar em Portugal e eles deixavam eu filmar um tiro nessa mesma coisa. Aí o Brian falou, cara, eu não posso perder isso, eu não posso usar uma arma de fogo nesse lugar. Em Portugal eu posso, já matou a possibilidade de fazer o filme no Brasil, porque é o desfecho do filme. Aí eu então não tem diretamente a ver com os incentivos, com zero. Com as vantagens financeiras? Não. O que aconteceu foi de indisponibilidade de locação. Coisa. E aí a gente perdeu o projeto para o Brasil e levou para Portugal. Tá bom. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado a você. A gente acabou não falando de vários dos seus filmes, né? Mas quem ficar curioso tem o Call Me By Your Name, Chame Pelo Seu Nome e muitos outros, né? Ótimo. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado a você.